pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. E hoje, pela primeira vez, gravando uma videoaula na turma do terceiro ano B da ETEC Assis 2020. Olha a empolgação da turma. Em que estaremos aqui fazendo uma explicação de um dos assuntos que vai ser conteúdo de prova na semana que vem, hein? Então, assistam esse vídeo e estudem bastante em casa. Vamos falar mais precisamente sobre a Primavera Árabe, certo? O que foi a Primavera Árabe, quando aconteceu, por que ela aconteceu e quais foram os seus desfechos. Esses são os objetivos da aula de hoje. Então, primeiramente, pessoal, nós temos que entender que a Primavera Árabe, ela foi um movimento popular, tá? Que se diferencia de todos os outros movimentos que ocorreram no chamado Oriente Médio e mundo árabe, estendendo, no caso, norte da África. E por quê? Porque pela primeira vez, de uma forma efetivamente organizada, sistematizada, um conjunto de integrantes da população civil, não vinculado a nenhuma força política, nenhuma força governamental, religiosa, militar, econômica, enfim, começaram a perceber o quê? A necessidade de mudanças, certo? Então esse é o primeiro aspecto que diferencia o movimento chamado de Primavera Árabe dos demais. Ocorreu mais precisamente, começou em 2010, no final de 2010, dezembro de 2010, e se estendeu aí ao longo de 2011, tá? O nome Primavera Árabe faz alusão à Primavera de Praga, como também à estação do ano primavera. Apesar de dezembro de 2010, na Tunísia, que foi o país que começou esse protesto, essa onda de protesto, ser outono, tá? Mas primavera, estação, enquanto período de renascimento. Então foi um momento em que a população árabe, na sua maioria muçulmana, se renasceu a governos tiranos, governos autoritários, que ao seu entender já não tinha mais o que oferecer de bom a esta sociedade, certo? Então começou na Tunísia, país esse governado por Ben Ali, um ditador, até então governado por Ben Ali. Tá? O estupim foi quando um vendedor de frutas teve o seu carrinho confiscado porque ele se negou a pagar propina a fiscais do governo. E no ato de desespero, ele atirou fogo ao próprio corpo, certo? Vindo a óbito meses depois, no começo de 2011. E o governo da Tunísia jogou essas imagens na televisão, tá? Como uma forma, objetivando a época, intimidar a população. Só que isso acabou não acontecendo, tá? Muito pelo contrário. Por conta hoje da forte influência dos veículos de comunicação, essas imagens tomaram conta do país, que depois se espalharam pelo norte da África e Oriente Médio, tá? E aí nós temos que destacar o papel da internet, o papel do Facebook e de outras formas, outros veículos de comunicação e redes sociais. Apenas cuidado, não diga que é uma revolução da internet, não digam que foi uma revolução provocada pelo Facebook. Mas esses veículos de comunicação foram primordiais. É importante deixar isso claro, tá? Então, depois da Tunísia, essa onda de protesto se espalhou pelo Egito, do então ditador Hosni Mubarak, que morreu esse ano, começo de 2020, com mais de 90 anos, pela Líbia de Muammar Gaddafi, que foi morto e decepado em praça pública, certo? Depois das ondas de protestos, e no Iêmen, que Abdullah Saleh, que foi vítima de atentado, teve boa parte do corpo queimado, não morreu, mas já foi deposto do poder. Além da Síria, atualmente presidida por Bashar al-Assad, certo? Também ditador. Todos esses países são ditaduras, tá? Ou eram até então, e muitos ainda continuam sendo. Outros países em que a Primavera Árabe se espalhou: Marrocos, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia, Omã. Mas em nenhum desses casos nós tivemos a queda de governos, tá? Mas sim manifestos da população querendo melhorias. E como eu falei para vocês, o papel da internet foi fundamental, porque a internet permitiu uma conectividade muito rápida, certo? Eu diria uma conectividade quase que instantânea, em que os protestos eram marcados pela internet. Não obstante, não diferente do que aconteceu no Brasil, quando nós tivemos os movimentos, né, recentemente, culminaram aí no processo, né, de substituição de presidência. Uns chamam de impeachment, outros chamam de golpe, mas o fato agora não é essa a tônica da discussão. Bom,
Ocorreram ao longo desses protestos muitas mortes, muita destruição, muita prisão, tá? Os governos do Egito, Líbia e Iêmen foram depostos, como eu falei anteriormente, mas essa onda revolucionária, essa onda de protestos, chamada assim de Primavera Árabe, tá? Efetivamente ela trouxe poucas mudanças, tá? Na estrutura política e econômica desses países. Tivemos algumas substituições de governo, mas em síntese, essas sociedades ainda continuam com suas liberdades, com seus fundamentos democráticos muito pouco consolidados, tá? A desigualdade, o desemprego, a violência, que eram marcas desses países, né, que passaram pela Primavera Árabe, ainda continuam, e um agravante muito sério, tá, que é a Síria, que até hoje vive uma guerra civil, tá? Eu diria que é a maior guerra interna desde a sua fundação, no pós-Segunda Guerra Mundial, com a sua independência. Mas isso nós vamos comentar mais adiante na aula seguinte. Espero que tenham gostado e deixem o seu like, se inscrevam, tá? Compartilhem o canal. Beijos e até uma próxima. Geo Explica, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube.